Olá, meu nome é Giovana Diniz, eu sou estudante de biomedicina e faço parte do projeto Fala Sério UAI. E hoje nós trouxemos aqui um convidado muito especial para falar sobre o assunto de vacinas, que é o Alisson. Alisson, eu vou pedir para que você se apresente um pouco para a gente, fale sobre a sua experiência na área. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Alisson do curso de biomedicina. Eu sou biomédico formado e tenho uma experiência onde eu fiz meu mestrado, doutorado e pós-doutorado voltado na parte de imunologia, principalmente com doenças autoimunes, e na parte do meu pós-doutorado eu trabalhei um pouco voltado para a parte de novas terapias envolvendo soluções e intervenções no tratamento da Covid-19. Bom, eu queria te perguntar quando e onde que surgiu a ideia de criação das vacinas? Então, assim, a ideia das vacinas, a gente tem, assim, descrito, né, algumas particularidades de que já existiam relatos bem antes, tá, de 200 anos antes de Cristo, dessa experiência de que infecções eram possíveis de ter uma resposta, vamos dizer assim, atenuada, né, quando pessoas, elas tinham contato com pessoas que Muito tinham alguma interessante. infecção ou alguma doença. Mas quem, assim, definiu mesmo e trouxe essa ideia de vacina foi nos achados de Edward Jenner, né, um britânico, em 1791, onde a gente encontra os primeiros relatos da primeira experiência de uma pessoa imunizada, ou seja, que teve a sua resposta, vamos dizer, imunológica resistente a uma doença, que foi no caso da varíola. E um dos detalhes muito importantes que Edward Jenner ele conseguiu desenvolver é que ele percebia que mulheres que ordenhavam, né, algumas vacas, onde esses animais eles tinham contraído a varíola bovina, essas mulheres que ordenhavam, elas acabavam pegando uma infecção que é mais, vamos dizer, branda da varíola bovina e não desenvolviam a varíola humana. E aí o que ele fez? Ele fez um ensaio, vamos dizer assim, né, bem ousado. Edward Jenner, ele pegou essas feridas dessas mulheres que ordenhavam vaca e fez um ensaio, vamos dizer, clínico, né, com uma criancinha de 8 anos. E quando ele pegou, né, essas feridas, que a gente chama de pústulas, e injetou nessa criança, ele percebeu que depois de um longo tempo, essa criança ela estava resistente à varíola humana. E esse foi um dos primeiros relatos que nós temos, que a gente chama hoje, né, um dos grandes idealizadores, o pai da vacina, que é o Edward Jenner. Entendi. Então, tudo começou, né, com a ideia da varíola. Começaram Isso. daí os testes. E assim, quais foram os principais marcos, né, nesse processo de criação das vacinas, os marcos mais importantes? Eu falo assim, que a gente tem ao longo da história grandes relatos de grandes descobertas das vacinas, mas eu acho que Edward Jenner é um dos principais relatos por toda a sua pesquisa, por toda a sua ousadia em relação de fazer esses testes. Eu acho que um outro grande marco que nós tivemos foi em relação da revolta da vacina no Brasil. Eu acho que foi um marco importante, porque na época a gente tinha sempre voltado essa importância da vacinação e na época foi algo imposto, né, pelo governo e teve uma grande resistência da população. E uma das coisas que reformulou essa ideia da necessidade da vacinação foi que esse grande conflito da população com o governo gerou aí, né, de 1904 a 1908, um grande número de mortos. Mais de 6 mil pessoas morreram. Um número bastante alto. Muito alto. E pela não adesão à vacina. E isso acabou fazendo com que a população ela entendesse a importância da vacinação como prevenção. Entendi. Onde muitos achavam, né, que essa imposição da vacina poderia trazer malefícios, mas eles entenderam que a utilização da vacina trazia a redução de mortes e foi um dos marcos extremamente importantes. Mais importantes, né? E isso persiste até hoje em dia. Muitas pessoas, por conta das fake news que circulam nas redes sociais, né, ainda não aderem à vacinação. Isso, e eu acho que o último mais marcante que nós temos, eu acho que é a grande descoberta aí da vacina da Covid, que a gente teve em um ano praticamente, do primeiro caso até a produção da vacina. Eu acho que foi um dos marcos mais importantes da pesquisa científica no mundo. E muitas pessoas pensam também, né, que por conta da vacina da Covid ter sido produzida muito rápida, ela não é confiável como as outras, mas isso não é verdade, né? Sim, a gente consegue ver que o fato das tecnologias, a inovação hoje, na atualidade, ela nos proporcionou ensaios clínicos mais rápidos, né, de forma que a gente consegue fazer com uma tecnologia laboratorial muito mais rápida e avançada.
E hoje, né, Sim. por causa desse grande avanço, a gente consegue perceber que a gente tem tecnologias de vacinas bem diferentes dentro do caso do Covid-19. Então, creio eu que as próximas doenças, epidemias que vão surgindo, a gente já tem caminhado a ver essas novas terapias sendo muito inovadoras e de uma implementação muito rápida no mundo. Entendi, muito interessante. E assim, atualmente nós temos o calendário nacional, né, de vacinação, e muitas pessoas têm dificuldade de acessar ele. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, da importância desse calendário e onde nós podemos encontrá-lo de forma mais rápida. Então eu falo que assim, o calendário nacional ele é de suma importância, por quê? Porque ele acaba conduzindo a população para o entendimento das melhores formas de prevenção, que a gente chama de imunoprevenção, através da utilização das vacinas. E no calendário nacional, hoje o acesso, né, ele é de fácil visualização, então pelo site www.gov.br tem, né, as partes da saúde, vacinação, e lá a gente consegue encontrar o calendário vacinal para todas as faixas etárias, né? Então, para neonato, crianças, adulto, idosos. Muito interessante. E é importante porque vai nos direcionar, né, as principais vacinas que tem que se tomar, quais são os períodos onde são feitas essas campanhas. Lá fala tudo certinho, né? Muito certinho. Então, é muito importante a gente ficar atento, né, informar a população, saber que a gente tem um livre acesso, para que a gente consiga aí, né, praticamente a gente tem grande maioria das vacinas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, então é de livre acesso, né? Então, pessoal, assim como o professor Alisson acabou de nos informar, né, caso você queira saber um pouquinho mais sobre a vacinação, né, sobre as vacinas que você deve tomar, é só entrar no site do Gov, que lá vai estar tudo disponibilizado para vocês. E continuando, né, a próxima pergunta que eu gostaria de te fazer é assim, você falar pra gente de uma forma resumida, como que as vacinas elas agem no nosso corpo? Então, assim, as vacinas elas têm um grande papel de levar com que o nosso corpo, o nosso sistema imunológico, reconheçam aquelas partes daquele micro-organismo, né, que pode ser uma vacina para vírus, bactérias. Então, o nosso corpo, a vacina, ela vai fazer com que essas partículas desses micro-organismos, com que as nossas células imunológicas, elas reconheçam aquele patógeno. Então, vai gerar, né, o que a gente chama de uma memória imunológica, onde nós temos uma ativação que a gente chama de uma imunidade celular. Então, são células treinadas para reconhecer aquele patógeno, caso eu tenha uma próxima infecção, e principalmente a resposta que a gente mais anseia, que é a produção de anticorpos, né? E a produção de anticorpos é importante por quê, professor? Porque são esses anticorpos que vão inibir, né, com que o micro-organismo ele tenha acesso às nossas células e uma facilidade para que o nosso corpo combata aquela infecção após essa memória ser formada após a vacinação. Entendi. E assim, atualmente, né, principalmente depois da pandemia do Covid-19, muitas fake news circulam nas redes sociais. Sim. E assim, eu queria te perguntar como que isso pode impactar, né, na nossa vacinação coletiva? Então, o que a gente tem deparado hoje são a divulgação de informações sem, vamos dizer, nenhuma base científica, né? Às vezes a gente encontra com muitas informações desconstruindo tudo que foi conquistado ao longo aí dos últimos séculos, que foi a prevenção e praticamente hoje a gente encontra a erradicação de várias doenças, né? Da varíola, uma erradicação aí de poliomielite, quase outras doenças, né? Rubéola, e que a gente vai se deparando que a utilização de fake news tem levado a população a uma redução de vacinações não só no Brasil e no mundo. E isso tem provocado o quê, né, professor? A gente tem percebido que a adesão à vacinação tem reduzido a taxa no Brasil e no mundo, e isso tem provocado a volta de algumas doenças, né? Então, a grande preocupação nossa é como a gente fala, né? Aquilo que não é visto, muitas vezes não é lembrado. Então, o fato de nós termos hoje, né, pela grande implementação da vacina, praticamente essas doenças hoje erradicadas, então às vezes a população se pergunta, né, para que eu preciso tomar vacina? Se não, eu não vejo essa doença, né? Mas a gente não vê a doença por causa da prevenção através da utilização das vacinas. Então, eu acho que um lado muito importante que a gente tem que respaldar, né, sobre quebrar esses paradigmas e das fake news, uma forma de combatê-las é sempre procurar por fontes importantes, né, Ministério da Saúde,
procurar artigos de relevância, estudos científicos, para a gente poder entender que o conhecimento, ele abre, né, a nossa mente para a gente entender o por trás de como as vacinas hoje funcionam, como elas são testadas e como elas têm toda uma eficácia por trás. Então, antes de acreditarem em qualquer fake news que estão circulando nas redes sociais, é muito bom, né, a gente pesquisar e a gente ter certeza da veracidade daquela notícia. E assim, é verdade que as vacinas elas podem mudar o nosso DNA? Isso é uma pergunta, assim, que vamos dizer, nos Muitas últimos pessoas acreditam, né? anos, né, veio muito essa forma de poder indagar, principalmente pelo caso da produção das vacinas do Covid. Então, né, vieram várias indagações falando que a vacina pode mudar o DNA, que a vacina pode trazer outras doenças. E o que a gente percebe? Existe uma grande diferença para a gente entender sobre as vacinas hoje que nós temos, mais modernas, que são a base de RNA mensageiro, que a gente chama. E existe uma diferença do RNA mensageiro na sua base molecular em relação ao DNA. Sim. Tá? Então, o que nós sabemos? O DNA, então, é nosso código genético e, através do DNA, vai ser transcrito o que nós chamamos de RNA mensageiro, tá? Que é uma molécula que, uma vez que ela é produzida no núcleo, ela vai para o citoplasma e transformar em proteínas. Sim. Tá? E o que é importante a gente entender? Uma vez que o RNA ele vai para o citoplasma e lá ele vai ser traduzido e transformado numa proteína, né? Esse RNA mensageiro ele não retorna para o núcleo. E o que a gente precisa entender sobre isso? Uma vez que a vacina ela é aplicada no RNA mensageiro, né, no nosso corpo, essa vacina, né, ela vai conseguir entrar pela membrana na célula e no citoplasma ela vai se transformar em uma proteína. E essa proteína vai nos gerar uma memória imunológica, né, vai nos adaptar ao nosso sistema corporal para que caso eu tenha aquela infecção, eu adquira aquela infecção, eu tenho uma resposta contra ela. Então, essa ideia, né, de que o RNA mensageiro ele vai entrar no DNA, né, e fazer uma alteração, não existem estudos, né, que demonstram essa capacidade do RNA mensageiro. Não é comprovado, né? Não é. E outro detalhe é porque o RNA mensageiro ele tem diferença em relação ao DNA. Né? Existem bases que a gente chama, né, nitrogenadas que são diferentes. Então, a gente não tem essa possibilidade de uma molécula de RNA mensageiro, né, conseguir se conectar, né, vamos dizer assim, inserir dentro do núcleo. Então, são dentro do DNA. Né? Então, existe uma diferença, porque o DNA ele tem bases que são a base de timina, enquanto o RNA é a base de uracila. Então, a gente não tem nada pautado, nenhum estudo que mostre isso. Então, a vacina de RNA são super eficazes e não tem efeitos mostrando que tem alteração do DNA. Entendi. E assim, nós podemos tomar mais de 3 vacinas no mesmo dia ou a mesma vacina mais de 2 vezes? Sim. O Ministério da Saúde ele preconiza de que não existe problema nenhum tomar mais de 2, 3, 4 vacinas. O que é preconizado é a quantidade, às vezes, de imunizantes que essa pessoa, às vezes, pode tomar. Hoje, grande parte das vacinas, ela tem uma quantidade meio, né? ml, o que eles preconizam é que não passe de um volume muito grande, às vezes 5 ml. O cuidado maior que geralmente nós temos que tomar é principalmente, às vezes, com crianças abaixo de 2 anos, tá? Então, existem algumas vacinas que são vacinas que nós chamamos de vírus atenuado ou patógenos atenuados, que são vacinas que são enfraquecidas e que esses micro-organismos, eles podem, né, eles estão, vamos dizer, vivos, mas estão enfraquecidos, eles não vão causar uma doença, tá? Mas no caso de aplicação de vacinas que têm esses micro-organismos atenuados, existe uma cautela, principalmente para crianças. Então, a gente tem a tetravalente, a tríplice viral, junto com febre amarela, o Ministério da Saúde ele preconiza para que não tenha a junção dessa vacina, principalmente em crianças. Então, só não teria problema, né, tomar crianças acima de 2 anos de idade, como você já nos falou. E assim, a vacina da gripe, né, contra o vírus influenza, ela pode causar gripe? Isso. Então, isso é uma grande, assim, também um questionamento que muitos fazem, né? Tomei a vacina da gripe e passou alguns dias, né, peguei gripe, né? O que a gente precisa entender é que a vacina da gripe, ela é uma vacina que ela é de um vírus inativado. Então, o que é um vírus inativado, né? É um vírus que ele passou por um processo
onde causou, né, a inatividade dele. Então, é um vírus que ele não vai replicar mais no seu corpo. Ele vai ter as proteínas que vai causar o nosso corpo uma memória imunológica, mas ele não tem a capacidade de replicação. Então, o que acontece é que, o que pode, né, acontecer, uma vez que você tem, né, a vacinação pela gripe, o que pode acontecer é de você ter sinais leves, né? Febre, né, dor de cabeça, que é da resposta imunológica, indica que seu corpo, né, ele está reconhecendo aquela vacina, mas o que pode acontecer é que nesse período em que o seu corpo está adaptando, pode acontecer de você pegar o vírus da gripe. E como ainda você não tem uma memória tão bem imunológica, aí você gripe e acha, né? As pessoas fazem essa associação, né? Associam que é a vacina, mas não é, tá? Então, a vacina na gripe é uma vacina inativada, então ela não tem um vírus atenuado igual a gente encontra nas outras. Né? E assim, para a gente finalizar, qual assunto que está sendo muito comentado sobre as vacinas atualmente, que você acha que as pessoas deveriam se informar mais e que, né, as pessoas que estão nos assistindo deveriam saber? Eu acho que assim, existe uma grande necessidade para a gente salientar, né, a grande importância da vacina ao longo de todo esse tempo que nós tivemos de avanço, que nós tivemos aí de doenças erradicadas. Então, a gente passou por um período muito próximo agora de uma grande, vamos dizer assim, número de casos em relação à dengue, uma quantidade, né, grande de casos graves de dengue. Então, a gente precisa entender que muitas dessas notícias têm sido negligenciadas, principalmente por causa das fake news e também por falta de desinformação ou interesse da sociedade. As pessoas, elas não têm, né, o hábito de pesquisar, de se informar muito, e às vezes acreditam muito nas fake news, não procuram insights verídicos. Isso. Então, assim, eu acho que existe essa importância para a gente poder divulgar mais, salientar do conhecimento científico, publicar mais trabalhos associados a essas pesquisas, né, da grande importância, e mostrar que se hoje nós estamos em um mundo onde praticamente nós não vemos grande parte dessas doenças mais, se dá o motivo de que existiu uma grande prevenção, existiu um grande número de pessoas que aderiram, né, à vacinação e que a gente precisa, né, continuar aí contra esse grande movimento, né, anti-vacina, querendo, às vezes, trazer muitos detalhes para que a gente jogue fora todo o trabalho que um dia foi cultivado e que trouxe grandes avanços e reduções de milhões de mortes no mundo. Sim, então foi essa a nossa entrevista, né? Gostaria de agradecer a participação do professor Alisson, foi muito importante para a gente, acredito que vai agregar, né, muitos conhecimentos para quem está nos assistindo. Então é isso, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço, né, pelo convite, por participação aqui dessa entrevista. E o que precisarem podem contar comigo, podem me seguir nas redes sociais, né, @alisson.kramer, que a gente... É um prazer muito grande poder dividir, né, e compartilhar conhecimento com vocês. E sigam a gente também nas nossas redes sociais, que é Fala Sério _UY.